Assista agora Telescópio. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre. Boa tarde, Itapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, o seu programa de entrevistas direto dos estúdios da TVI para o canal 8 da NET e também para o site tvitap.com.br, tvitap.com.br. Você, telespectador que nos assiste aí do outro lado da telinha, mande suas mensagens, mande suas notícias e nós teremos o prazer em lê-las ao vivo aqui em nosso programa. Você também pode pegar o telefone e ligar aqui na TVI, 3527-8099, 3527-8099. Ligue e participe pelas redes sociais, através do Facebook. Você vai lá no Facebook, coloca a /TV Itapê e você poderá nos acompanhar ao vivo e interagir comigo aqui. Estarei aqui conectado, fazendo esse programa, essa interação com você, telespectador. E também através do WhatsApp. Pelo WhatsApp você pode mandar foto, vídeo, áudio e coloca o número aí. O número vai aparecer abaixo do seu monitor. Entre em contato conosco, participe. 12 horas e 31 minutos aqui no meu relógio. Vamos às notícias aqui de Itapetininga nessa segunda-feira, começando a nossa semana, antes de apresentar o meu convidado. A Folha de Itapetininga destaca aqui em sua matéria de capa, versão impressa, a Folha que ela sai todas as sextas-feiras, destacou aqui: equipe da CDHU vem a Itapetininga e renegociou dívidas de mais de 300 mutuários. Indignação na cidade com os atos de vandalismo no cemitério São João Batista. Praça da Maçonaria será inaugurada dia 20 às 10 horas. E também na sexta-feira o pessoal da maçonaria estará aqui conosco também no programa Telescópio, falar um pouco sobre essa praça e esse evento que ocorrerá aqui em Itapetininga. Já o Correio, que é a sua versão impressa, todas as sextas-feiras está nas bancas, destacou aqui em sua matéria de capa: empresa Nossa Senhora Aparecida pode reassumir o transporte coletivo. A empresa Nossa Senhora Aparecida pode reassumir os serviços do transporte coletivo em Itapetininga. A proposta foi colocada sobre a mesa durante uma reunião no gabinete da prefeita Simone Marchetto na última terça-feira, dia 8. E por falar, né, na prefeita Simone Marchetto, na próxima quarta-feira ela estará aqui e, além desse assunto, né, que é uma pauta aí bastante recorrente aí na nossa cidade, a respeito do transporte público, né, vamos conversar com ela sobre outros assuntos. Prefeitura gasta 1,4 milhões em aluguel. Aqui também o Correio destaca uma matéria, inclusive vou falar aqui para a nossa produção fazer e entender o que está acontecendo. Vândalos invadem cemitérios e arremessam crânios na rua. Notícia triste aí, né? Vamos entender o que está acontecendo, vamos ver se a gente consegue fazer uma matéria sobre isso também. E também tem aqui uma matéria: vôlei Itapetininga estreou neste sábado, né? Lotado no ginásio Ayrton Senna, parabéns a todos os organizadores. Infelizmente, né, o nosso time começou com uma derrota, mas é compreensível, o time do SESI aí há anos já aí nas quadras, e Itapetininga começando esse projeto agora, mas o importante é que a cidade abraçou esse projeto. Nós estaremos lá também em diversos jogos fazendo matérias. Parabéns ao Vôlei 1 Itapetininga, e logo logo nossa primeira vitória, eu tenho certeza que vai acontecer, iremos comemorar juntos. 12 horas e 35 minutos aqui no meu relógio. Recebo hoje aqui no programa Telescópio a visita do professor Sérgio Gonçalves, o Sérgio Sergon, que está lançando a sua 11ª obra. Medo de falar em público? Jamais. Vamos entender um pouco mais sobre essa obra aqui do professor Sérgio Sergon, né, que irá bater um papo conosco. Professor, boa tarde, bem-vindo ao programa Telescópio.
Boa tarde, Maurício. Boa tarde, telespectadores. É um grande prazer, né, estar aqui, voltando a esta casa, né, ao qual pertenci por quase 7 anos também com o programa, e você como nosso colega. E será um prazer, né, estar respondendo aqui as perguntas e esclarecendo alguns pontos, né, que às vezes é um pouco obscuro para aqueles que têm aquela dificuldade até então de estar falando em público. Mas falar em público não é assim uma coisa tão difícil, não é uma coisa tão... muitos têm aquela dificuldade, ou seja, cria-se aquele bloqueio. Grandes oradores, às vezes, se coloca o microfone à sua frente e às vezes acaba travando. Então isso é um bloqueio, né, que as pessoas realmente têm, e mesmo aquelas pessoas que têm essa facilidade de falar em público, sempre os primeiros minutos passíveis, às vezes, até de nervosismo, né? Deixa eu cortar o senhor um pouquinho antes de eu saber. Eu quero saber mais sobre essas dificuldades, mas como é que veio a ideia de escrever sobre esse tema? Olha, Maurício, eu sou meio eclético no que tange a questão de escrever. Eu já escrevi vários livros. O meu primeiro livro eu escrevi foi sobre marketing de vendas, né, ou vendas no mercado varejista. Escrevi também livros voltados à área de RH, né, como conseguir o emprego tão desejado. Consegui, melhor dizendo, fiz alguns livros também voltados ao marketing político, né? Conquista e encanta o eleitor através do marketing político, marketing político em si, como transformar consultórios em empresa de sucesso. Enfim, eu sou meio eclético no que diz respeito aí a escrever, né, ou dizer assim, buscar aquela necessidade que você vê às vezes no momento, né, porque a gente vive hoje envolvido no meio universitário como docente. E também, Maurício, foi assim, eu via muita dificuldade como orientador de trabalho de conclusão de curso, que é a Via Crucis hoje, do universitário. Creio que você também deva ter passado por isso, né? Não tem quem não passou. E eu escrevi um livro falando sobre o TCC, né? Passo a passo do TCC, e eu falava no final do livro, dava algumas dicas para esse aluno como fazer a apresentação para a sua banca, né? E eu vi que ficou assim, despertou muito interesse no aluno no que diz respeito, né, à apresentação para a banca de TCC, e eu tentei assim, falei, pô, peraí, eu vou fazer alguma coisa um pouco mais profunda, né, no que diz respeito a falar em público. Aí eu fui mais genérico um pouco e né, saiu aí esse pocketbook, né, que é um livro que você pode estar carregando em qualquer parte, que a questão de falar em público. Então, o título é Medo de Falar em Público Jamais. Por quê? Porque a gente dá dicas importantíssimas ali, né, para que esse público-alvo tenha ali, são técnicas, né? Como nós estávamos falando nos bastidores aqui, Maurício, nós precisamos, a cada dia que passa, né, se revitalizar, se requalificar, não só na parte profissional, mas na parte cultural também, né? E a gente traz várias técnicas aí que vão auxiliar o leitor a ter assim, uma desenvoltura um pouco melhor no que diz respeito aí, a falar em público. Deixa eu fazer a minha primeira pergunta para o senhor. Então, muitos atribuem e falam, dizem que, principalmente no pensamento mais do senso comum, vamos dizer assim, que falar em público é um dom. É verdade ou é mito essa história? Olha, eu não diria para você que fosse assim verdade, tá? Existem as pessoas que têm o dom da palavra, né? Isso é indiscutível. Mas mesmo essas pessoas, elas precisam de técnicas. Agora, entre você ter o dom da palavra e aquele que tem dificuldade de falar em público, realmente é muito complexo. Por que eu digo isso? Hoje, né, à medida que você vai buscando tecnologias e elas vão surgindo no seu dia a dia, haja vista nós temos aí a questão dos celulares, e lógico, você tem uma gama enorme de conhecimentos que você precisa ter para você trabalhar com o seu celular, né? Eu, no meu celular, de tudo que ele tem ali, eu consigo fazer algumas coisas. Mas pega o seu celular e dá para uma criança, né? Eu tenho uma netinha de 8 anos e um netinho de 4 anos, a de 8 anos faz miséria no celular, principalmente com jogos. Então, isso o que é? São técnicas. Mas você vai falar, pô, mas peraí, professor, eu fiz uma pergunta no que diz respeito a falar em público. É a mesma coisa, tá? Se eu não for buscar novas técnicas e estar me dinamizando no que tange a questão de falar em público, fica difícil.
Porque, vejam bem, as necessidades hoje é que vão determinar a sua ação lá na frente. Eu inclusive, faço uma introdução, né? Nós já havíamos conversado sobre isso. Eu já nunca me vi como professor, nunca me vi como um escritor, e tampouco como apresentador de rádio, que já fui, como apresentador de TV também, que já fui, né? E também nunca me vi como docente do ensino superior. Já visto que eu só dei aula em ensino superior, né? Continuo. Mas foi assim, foram consequências, né? Foram coisas que surgiram no início da minha carreira, né? Ou algumas até impostas, que eu tive que abraçar, e hoje eu agradeço por isso. Então, a questão hoje, né, de falar em público é uma coisa que está intrínseca em você, né? Você tem o dom da palavra? Tem. Mas aqueles que também têm essa dificuldade podem superar isso daí. Lógico, esses são bloqueios que criam nas pessoas. Eu, como apresentava programa aqui, e você não deve ser diferente, né, Maurício, dos seus entrevistados, às vezes você tem que estar puxando o seu entrevistado. Por quê? Porque não que a pessoa não domine o assunto, mas ela tem aquela dificuldade quando coloca uma câmera na sua frente, ou quando coloca o microfone na sua frente e vem aquele bloqueio, né? Mas quando ela começa a esquecer um pouquinho da câmera que está à sua frente, começa a esquecer um pouquinho do microfone, ela vai se soltando mais, né? Deixa eu perguntar, o senhor falou em técnicas, desculpa. Falar olhando ao espelho, isso contribui para que diminua essa timidez a hora de falar em público? Sim, e é uma técnica muito antiga, Maurício, que é utilizada até hoje. Hoje, com o advento da nossa tecnologia, nós temos meios mais eficazes, né? Como uma câmera, por exemplo, ou até mesmo a câmera do celular, que você pode gravar e ali você corrigir as debilidades, né, que foram colocadas até então durante a gravação desse vídeo. Mas a técnica do espelho é uma coisa fantástica, né? E eu sempre recomendo isso, né, às vezes nas palestras que eu realizo aí, que as pessoas, né, quando não disporem dessa tecnologia, embora celular hoje, né, muita gente tem, é acessível a qualquer público, mas que faça esse treinamento sim na frente do espelho. Só que, por favor, cuidado, né, quando estiver fazendo o treinamento da frente do espelho, que os seus parentes ali não estejam ali ou se interem daquilo que está sendo feito. Porque de repente você está lá fazendo, as pessoas podem levar a coisa para o outro lado. Mas vamos colocar assim, professor, falamos dessa técnica, mas o básico. Eu tenho dificuldade em falar em público. Esse seria o primeiro passo ou não? O senhor indicaria outros passos até chegar a esse do espelho ou outras técnicas? Sim, a dificuldade de falar em público hoje, Maurício, ela vem, né? Está intrínseca, está dentro da pessoa, daquela pessoa que é um pouco, né, tímida, aquela pessoa que tem às vezes aversão a pessoas, e é pesado que eu estou falando, aversão a pessoa, mas é a realidade. Tem pessoas, por exemplo, né, que não querem ter contato com pessoas, né, em pleno século XXI, onde a tecnologia da comunicação está aí, nas chamadas TICs, né, tecnologia de informação e comunicação, mas infelizmente nós temos pessoas que são, né, arredias a esse tipo de coisa. Você pega, por exemplo, na sua turma de universitários, você tinha pessoas extrovertidas, né, pessoas que tenham, né, domínio até então sobre os colegas, e tem aquela facilidade de falar em público, e tem aquelas outras que são bem na delas, são bem tranquilas, né? Apresentações de trabalho em grupo, por exemplo, você tem lá um grupo de 5 pessoas, mas uma ou duas vai falar na frente. Eu faço o texto e se você fala, né? Isso, é bem por aí, tá? Por quê? Porque tem aquelas pessoas que têm mais facilidade de falar, né? Eu não diria cara de pau, entendeu? Mas são aquelas pessoas que têm aquilo, não, eu vou à frente, falo e sem problema. Agora, outras têm esse bloqueio. Infelizmente, a gente vai ter. E você me fez uma pergunta, qual a técnica para solucionar, como a gente fazer para quebrar esse bloqueio que a gente tem de estar, às vezes, conversando em público, ou estar, às vezes, até então, dentro de um campo de trabalho, expondo as suas ideias. Começa, assim, dentro de um relacionamento hoje de trabalho, onde você tem que começar a se interagir com o grupo, né? Hoje nós vivemos no processo de equipe, né? Embora existam ainda, né, as denominadas equipe, né, que são aqueles líderes, eu não diria nem líderes, né, os antigos chefes mesmo, porque eles que querem manipular tudo e segurar tudo, né?
Mas começa aí, né? Começa do relacionamento do dia a dia, no relacionamento da sua casa, né? Procura se soltar mais, procura conversar mais com seus familiares e vai abrindo esse leque, né? Para o meio social que você convive também. Lógico, você não pode pensar, né? Sendo assim uma pessoa bem introvertida, e aí daqui uma semana, 10 dias já está falando em público. Não é assim, é um processo lento, né? É um processo que demora um certo tempo, mas você vai se soltando. Existe esse tipo de problema hoje com todo mundo. Nós temos alguns bloqueios, né? Difere da forma que esses bloqueios acontecem, mas nós temos. Né? Antes de a gente continuar o nosso bate-papo aqui, a El Shaddai e também a Refrigeração Juliana tem um recadinho para vocês. Quer comprar, vender, trocar, financiar ou consignar o seu veículo? El Shaddai Veículos, uma concessionária especializada em vendas de carros 0 km e seminovos de várias marcas. Faça sua visita! Há 25 anos, a Juliana Agri é referência no mercado de serviços e peças para refrigeração no atacado e varejo, com técnicos altamente especializados. Trabalhamos a cada dia para fazer o melhor e suprir as necessidades de cada cliente. Ligue 15 3275 9340 e solicite a visita de um de nossos representantes. Juliana Agri, o melhor da refrigeração num só lugar. Voltamos aqui em Itapetininga com mais um bloco aqui, continuando esse bate-papo com o professor Sérgio Sergon. Vou fazer uma pergunta para nós irmos para o intervalo, professor. A linguagem corporal, às vezes as pessoas, quando vão falar em público, ficam naquela, eu devo mexer o braço, como é que deve ficar o braço, é para baixo, é para cima? Como que a pessoa, com a linguagem corporal, ela contribui na hora que a pessoa vai falar em público, vamos dizer assim? Bem colocada a sua pergunta, Maurício. A linguagem corporal, né, ela faz parte hoje de qualquer fala, né, de qualquer palestrante. E existe um livro, não sei se você já leu, e o telespectador também, que chama Seu Corpo Fala. O Corpo Fala ali é decifrado todas as formas, né, de postura, por exemplo. Se eu estou aqui com o braço cruzado, é uma maneira, por exemplo, de me proteger. As pessoas, normalmente, elas não gostam de falar, ou você faz reuniões, por exemplo, é costume hoje você fazer uma rodinha com cadeiras, né? Então algumas pessoas elas ficam até meio que constrangidas. Por quê? Porque precisa ter um bloqueio, precisa ter uma mesa, alguma coisa de proteção, né? Isso é inerente do ser humano hoje, você buscar essa proteção. E dentro da linguagem hoje do corpo, nós temos várias formas, né? E foram essas formas que eu lhes passei, decifradas e escritas em um livro que é o título O Corpo Fala. E a questão hoje do orador, ou do palestrante, é uma coisa importantíssima também na maneira de você mexer o braço. Às vezes, a comunicação, Maurício e telespectador, a comunicação oral, ela representa muito pouco para o seu público-alvo. Mas a gestual, naquela comunicação, por exemplo, de gestos, ela interage bem mais. Tá? Não que a verbal não tenha um fator preponderante sobre isso. Mas aliado, as duas comunicações se completam. Né? Você vê, né, no passado, hoje, com as tecnologias, né, de informação e comunicação, como o celular, como a internet, você vê que é muito mais célere. Mas antigamente nós tínhamos aí o chamado telégrafo, né, que era muito antigo, as máquinas de escrever, que era um processo um pouco mais rudimentar, um pouco mais lento. Mas mesmo assim você conseguia se comunicar. Tá? O telégrafo, por exemplo, né, eram códigos que você recebia e aí você decifrava e você tinha informação. Hoje não, hoje nós temos um processo bem mais rápido. E no que diz respeito aí à questão gestual, é uma coisa interessante. Né? Só que sim, dentro do contexto de uma oratória, dentro do contexto de uma palestra, o orador, ou o palestrante, ele tem que se policiar muito nas suas maneiras, nos seus gestos. Aquilo que realmente é um gesto legal, e dentro de uma cultura, pode ser ilegal, ou obsceno perto de uma outra cultura. Nós temos, por exemplo, um gesto positivo nosso aqui.
E o gesto positivo americano é diferente. Então, às vezes, cria uma interpretação diferente. Tem que pensar no público. No público. Uma outra coisa importantíssima também, no que diz questão, a parte gestual, né? Qual é o seu público-alvo? Né? Você definiu o seu público-alvo, e isso daí, Maurício, não está só na questão da parte gestual, ensina o seu vocabulário também. Se você tem um vocabulário clássico, né, e o seu público não é assim, né, aquele público tão clássico assim, você vai estar falando em coisas, né, muito bonitas, mas que o pessoal não vai conseguir, né, entender nada. A linguagem, por exemplo, é muito crítica. Eu tenho formação também na área de direito, mas todo mundo critica o advogado, porque o advogado tem um vocabulário mais técnico, um vocabulário voltado ao direito, que às vezes, dentro daquele contexto que ele falou, né, para o público, as pessoas não entendem, né? Então fica uma coisa assim um pouco complexa. Mas sim, hoje, quando você vai proferir uma palestra, ou quando você vai falar em público, primeiro a gente tem que fazer o quê? Ver quem é o nosso público-alvo. Né? Isso se faz necessário, por quê? Porque aí você vai falar, né, no nível do seu público-alvo. Nem lá embaixo e nem lá em cima. Então, se você usa um vocabulário muito técnico demais, um vocabulário muito clássico, você terá essa dificuldade. Às vezes, Maurício, a gente não foge, e não tem como fugir à regra de você falar algum termo técnico. Isso é muito importante. Às vezes você está falando um termo técnico e, como apresentador que você também é, a gente acostuma, né? É hábito do apresentador fazer o quê? Quando o seu convidado, ou palestrante, ou orador fala um termo técnico, que você faça com que a pessoa explique mais detalhadamente. Porque às vezes você está entrevistando uma pessoa e ela às vezes está sendo muito técnica demais. Né? Esses dias mesmo, até eu busco me policiar nessa questão. Uma pessoa fala, o que você fala? Às vezes a gente estava falando em off. Né? Aí eu expliquei, né? Não, off é quando são falamos termos, fora né, do ar, né? jornalismo, né? Mas essa parte técnica que precisamos tomar cuidado, né? Mas isso daí... Ou também, desculpe cortar o senhor, ou também às vezes eu peço, às vezes tem alguns termos para alguns entrevistados que vêm falar sobre algum tema, principalmente se for algo mais técnico, que eu peço para que ele explique, né? Para que o telespectador, porque aqui também você está falando para uma gama muito grande e também uma gama que você não consegue diferenciar qual é o público-alvo. Então, para que nivele, igual o senhor falou, né? Para que todos consigam entender aquilo que está sendo posto. Sim, esse é o objetivo hoje. Imagine você ir assistir uma palestra, né, de um grande palestrante aí, e aonde você vai buscar, né, você chega focado no assunto que foi determinado, né, ou no tema da palestra proposto, e o palestrante começa a falar em termos técnicos que você não vai entender nada, né? Então, isso daí é complicado. Nós estávamos conversando, o Maurício, dos bastidores aí, e você fez uma pergunta para mim no que diz respeito, às vezes, às pessoas conhecerem muito do assunto e ter aquela dificuldade de passar. Isso acontece bastante. Eu pertenço a uma classe de docência, né? Lógico que é de ensino superior, que existe um pouquinho de diferença aí, aonde você tem, né, exímios colegas aí, conhecedores profundos do assunto, né, que realmente tem essa dificuldade, às vezes, sei lá, se é por conhecer demais, de estar passando hoje para o aluno. Né? E hoje você lecionar, hoje você ser um docente, seja ele em qualquer fase, né, escolar, se faz necessário o quê? Que você tenha um domínio do assunto, mas que, principalmente, você tenha essa facilidade de passar. Você pega cursinhos, por exemplo, os cursinhos preparatórios para universidades, aí as pessoas criaram, inovaram e fizeram o quê? Fizeram música relacionada à disciplina, relacionada à matéria. Por quê? Porque aí você começa a cantar uma música de sucesso. Hoje você pega a letra da música de sucesso e joga dentro daquela matéria que o aluno tem mais dificuldade. Aí você acaba gravando, assim, entendeu? São o quê? São maneiras, são técnicas também de você estar passando isso para o professor, para o aluno, desculpa. O professor, às vezes que tem essa dificuldade, ele tem que se policiar. E aonde a gente vai aferir isso daí?
Logicamente, na primeira avaliação que você der para o aluno, você vai ver se realmente o aluno está, né, sendo condizente com aquilo que está sendo passado em sala de aula. Mas o professor, ele tem PhD, ele é pós-doctor, às vezes tem essa dificuldade, entendeu? Uhum. E a gente precisa se policiar muito no que diz respeito à questão de você passar a disciplina. Por quê? Porque às vezes você está ali falando, logicamente, tem dia que o aluno também não está no dia dele e está divagando, entendeu? E aí às vezes faz falta. E falar em público também é a mesma coisa. Se você não tiver um roteiro para você seguir durante, né, a sua apresentação, você pode pôr tudo a perder. E às vezes a gente vê muito isso daí, Maurício, infelizmente, oradores que às vezes começam com um assunto e aí ele simplesmente vai para um outro norte do assunto e às vezes a pessoa sai de lá pior, às vezes até então, do que chegou. Maravilha. Antes de continuarmos nosso bate-papo aqui, nós vamos para os nossos apoiadores culturais. São 30 segundinhos, não saiam daí, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Estamos em Itapetininga aqui com mais um bloco do programa Telescópio. Hoje o bate-papo é com o professor Sérgio Sergon, que está lançando aqui o seu 11º livro, Medo de Falar em Público Jamais. Nós vamos fazer um sorteio desse livro, vou pedir aqui para o Léo não está aqui, mas vou mostrar para vocês aqui o livro. E aí a gente vai sortear esse livro para vocês. Então, quem está nos assistindo aí no Facebook, pelas redes sociais, deixa o seu nome aí, e marca e a gente vai fazer igual como vem fazendo anteriormente. E amanhã a gente faz o sorteio aqui ao vivo. Você coloca o seu nome aqui, e vamos sortear para vocês. São quantos livros, professor? 5. 5 livros nós vamos sortear aqui para vocês, esses livros. Antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui, eu queria aproveitar e trazer uma pergunta do pessoal que está nos assistindo aí pelo WhatsApp, pergunta do WhatsApp, me perdoe. Aqui a pergunta é do Giovanni, lá da Vila Piedade. Boa tarde, um abraço a todo mundo lá da Vila Piedade, que sei que a TVI tem uma grande audiência lá na Vila Piedade. Como deve ser a vestimenta quando eu for falar em público para um público de universitários? Boa pergunta. Giovanni. Boa tarde, Giovanni. Obrigado pela sua pergunta aí. Muito pertinente a sua pergunta. E realmente hoje, quando você fala em vestimenta, Giovanni, nós temos que lembrar apenas uma coisa. Quem foi a sua palestra, quem foi assistir a sua oratória, ele foi com o objetivo princípio de assistir a sua palestra ou assistir a sua oratória. Quem tem que chamar atenção em público não é a sua vestimenta, e sim aquilo que você vai proferir, aquilo que você vai colocar para o seu público. Agora, a vestimenta é importantíssimo, sim, logicamente, para o palestrante. Hoje, como se vestir bem para se apresentar em público? O mais simples possível. Tá? Homens, por exemplo, paletó, ou um terno, gravata, sapatos bem limpos e engraxados. Pô, professor, mas eu posso combinar a meia com o sapato? Não, normalmente as pessoas, algumas pessoas ainda fazem errado, combinam a meias com o sapato, e sempre é o contrário, né? Você tem que combinar a meias com a calça, sempre foi assim. De um outro lado, as mulheres, que é mais complicado um pouco mais, como que elas devem se apresentar em público? Como eu bem coloquei, quem tem que chamar atenção no dia da palestra, no dia da oratória, logicamente, o tema a ser proposto, né? Aquilo que você vai proferir para o seu público-alvo. E mulheres, às vezes, acostumam, né, ir lá com salto muito alto, né? Às vezes acostumam ir com uma calça, às vezes, um pouco apertada, porque o que acontece? Por que eu digo isso? Que o palco que você vai se apresentar, né, às vezes você tem, uma frestinha que o seu salto de sapato pode entrar ali e travar seu pé e você acaba ficando seu sapato. Batom, por exemplo, é uma coisa que tem que ser um pouco, né, mais discreta. Perfumes também um pouco mais discreto. Enfim,
aquilo que você vai estar colocando à frente do seu público, realmente o seu público foi para te ver, sim, foi para te ver, mas ele foi mais em busca, né, do foco, da essência que é da sua apresentação, que é o tema que foi proposto. Agora deixa eu perguntar, o senhor falou um pouco sobre a questão da linguagem, até anotei aqui, eu percebo em algumas palestras ou alguns cursos que eu participo, a mim incomoda, não sei a outras pessoas, mas eu vejo que algumas pessoas, alguns palestrantes, eles acabam, na linguagem, eles acabam misturando, eles tá falando sobre alguma coisa, por exemplo, estamos construindo algo out no jornalismo, porque a little pesquisa, mistura o português e o inglês, não sei o que, sorry, volta e faz aquela... Eu não sei se o senhor já pegou alguns palestrantes. Qual que, os cuidados? Eu acho que algumas palavras até são, colocando máximo, aportuguesadas, mas em algumas temos que usar o termo em inglês, mas temos que tomar cuidado, né? Que eu acho que muitas vezes isso está sendo utilizado mais como uma gíria do que até como uma técnica, algo que venha completar, ou um marketing, não sei o que o senhor pensa sobre. Isso daí, Maurício, corrobora com aquilo que eu havia falado antes, né? Infelizmente, o Brasil é assim, né? Você vê a nossa juventude, você vê expressões, por exemplo, escritas em camisetas, que a pessoa acha lindo, acha maravilhoso, mas nem sabe o que está escrito ali, né? Hoje sim, hoje nós já, no que diz respeito a outras línguas, nós já evoluímos bastante, né? Principalmente o inglês, mas existem coisas, Maurício, que às vezes você não tem como fugir, né? Mas nós voltamos naquilo que nós estávamos falando no outro bloco do programa, que é você explicar muito bem. Como você citou um exemplo, nós estávamos falando em off, né? Então, mas o que é em off, né? Fechado? Assim, eu vejo que as pessoas, né, quando elas são muito técnicas demais e não fazem explicação da linguagem técnica, você cria, né? Fica uma coisa dúbia, você vai levar isso para o seu público. Agora, existe um outro fator também, Maurício, que são as expressões, por exemplo, que são americanizadas, que são em inglês, né? Que também a gente não pode fugir, que são expressões que vêm, que às vezes não tem uma tradução no Brasil, tá? Você fala, por exemplo, muito hoje, na área de marketing, por exemplo, você tem várias expressões, né? Você como jornalista, você vê várias expressões hoje que estão intrínsecas dentro da área de marketing, por exemplo, né? Você fala, todo mundo fala em marketing, tá? O que é marketing, né? Se você perguntar o que é marketing, existe a tradução de marketing? Marketing o que é? Marketing, mercado em ação, né? Lógico, daí se você vai ver Marcos Cobra, você vai ver outros autores aí, Philip Kotler, que eles têm uma definição para cada termo desse daí. Mas sim, é como você falou, as pessoas misturam, por exemplo, esses termos, mas você precisa explicar o que é. Como um exemplo, né, hipotético que eu citei aqui, a questão do marketing, né? Todo mundo sabe o que é marketing. Você fala em marketing, por exemplo, a pessoa liga o quê? Em propaganda. Tá certo falar marketing e propaganda? Marketing é propaganda? Não. Né? Então, o que você faz, por exemplo, quando você fala, por exemplo, endomarketing, né? Que é aquele marketing interno, é você vender a ideia do seu produto primeiro para quem? Para os seus colaboradores internos, né? Então, tudo isso faz com que nós, hoje, e é inevitável quando você está falando uma palestra, eu peguei um exemplo hipotético aqui de um tema que é marketing, né? Que você vai falar sobre marketing, você vai falar, e o termo marketing você vai agregar, vai associar a ele várias outras palavras que advêm do americano, né? Então, quando nós falamos endomarketing, por exemplo, né, que existe uma tradução que endomarketing é marketing interno, né? Que as empresas hoje se preocupam em vender muito mais o produto para seu público-alvo externo, né, que é o chamado target, né, que também é um termo que se usa bastante, que é em inglês, que é o público, né, que é o alvo, melhor dizendo. E se faz hoje, né, de uma forma às vezes errada. Você pega, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo, uma concessionária de automóvel que tem lá um automóvel top de linha, tá? Uma Ferrari, né? A pessoa, o copeiro, né, a pessoa que cuida da parte mecânica, quando vai ser feito o lançamento dessa Ferrari, vai ser convidada para que sente, experimente, né, a Ferrari, ou dê uma voltinha com a Ferrari? Jamais vai acontecer isso, né? E quem são as pessoas responsáveis, por exemplo, quando esse carro for adquirido por um consumidor? São realmente essas pessoas, né?
Então, se faz hoje de uma forma completamente, às vezes, errada, né? Desculpa um pouquinho, eu desvirtuei só um pouquinho do assunto aqui, mais para explicar a questão de termos, tá? Mas é assim, quando você faz, né, uma palestra e você coloca termos, e isso é inevitável, né, como eu citei como exemplo aqui hipotético do marketing, você vai ter muitos outros termos que estão relacionados, né, ou sejam, são termos americanizados que são difundidos aqui no Brasil e em outros países também, que não dá para se evitar. Mas, de um outro lado, é uma obrigação, né, do palestrante, é uma obrigação daquele que está buscando levar, melhor dizendo, essa informação para o seu público-alvo, que faça de uma forma ordenada e que exponha, através, né, dessa oratória, o que significa esse termo técnico. Pergunta aqui da Ana Paula Graziani, ela escreve: boa tarde, professor, estou gostando bastante da entrevista. Queria fazer a seguinte questão: quando eu for montar uma palestra, qual é o tempo? Percebo que algumas palestras elas se tornam longas, por mais que elas sejam boas, mas por ser muito longas, elas acabam ficando cansativas. Ana Paula, boa tarde. Obrigado pela sua pergunta aí. Muito legal, muito pertinente até então. A questão de montar uma palestra hoje, o roteiro de uma palestra, Ana Paula, ela exige que você tenha primeiramente o seu público-alvo. Quem vai ser seu público-alvo? Qual tema você vai abordar? A palestra, ou como a oratória, ela precisa ter início, meio e um fechamento. Quantas palestras o telespectador, e talvez você mesmo, Ana Paula, deva ter assistido, que ela começou, né, vamos falar no português aqui, bem tradicional da nossa região, aqui, numa toada, né, naquele ritmo, tá? Aí chegou no meio, ela foi desvirtuando e acabou se fazendo... Quando você faz, né, um encerramento não condizente com aquilo que teve início. É comum hoje isso daí. E a questão do tempo é assim, Ana Paula. Dependendo do seu público-alvo, a palestra ela tem que ser curta e rápida. Curta, qual o tempo que seria esse curto? De 40 a 50 minutos no máximo. Tá? É assim... Isso já deve ter acontecido com você, com os telespectadores, ou com você também, Maurício. Quando você começa um assunto e começa a levar muito tempo esse assunto, ele passa a ser repetitivo. Você começa a repetir várias frases, você começa a repetir várias palavras. E a palestra é assim, quando eu tenho o início, tá, o meio e faço depois um fechamento legal, aí você conseguiu passar a sua mensagem. O início, o que é? Eu vou começar... Como que eu começo uma palestra? Logicamente, eu vou dar início à minha palestra agradecendo a presença do meu público, porque às vezes, dependendo do horário, às vezes, dependendo do tema que é proposto, que existem aquelas palestras que são levadas às empresas, até mesmo em semanas acadêmicas, que o aluno vai por livre e espontânea pressão. Não é livre e espontânea vontade, pressão. Por quê? Porque ele tem que ir, que ele é cobrado por isso, e a empresa também não é diferente. Às vezes eu costumo, dentro das minhas palestras, eu tenho mais de 25 anos que eu faço isso daí, pergunto, alguém poderia me dizer por que vocês estão aqui? Silêncio total. Começar com uma pergunta, Sim, você passa para o seu público, né, essa pergunta, e aí muitos ficam quietos. Por que vocês estão aqui? Daí eu falo, por livre, espontânea pressão, porque o patrão mandou. Aí vira só gargalhada. Mas por quê? O início da sua palestra você tem que fazer, assim como qualquer palestrante, e eu não sou a exceção dessa regra, os 2, 3 primeiros minutos, logicamente, você está num processo de ambientação. Você está num processo de ambientação com o seu público também está no processo de ambientação. E o palestrante, no início da sua palestra, às vezes tem 100, 50, 10, 20, 1000 pessoas, no seu início, você é o quê? Você é a pessoa mais observada. Então, quando se fala, nós falamos no bloco anterior a questão de roupas, como que eu devo me portar, no que diz respeito aí, ou como me devo vestir e me portar depois ao meu público, é uma coisa importantíssima. Por quê? Porque nós temos aí, logicamente, que passar essa mensagem, mas também de uma forma que você vai ser observado. Isso não tem como.
Então, isso acontece onde? Isso acontece na fila do banco, acontece em qualquer fila de supermercado. Se você está atrás, você está observando a pessoa. E no que diz respeito aí, Ana Paula, a questão que você fez a pergunta, né, do tempo. O tempo ele não pode ser superior a 40, 50 minutos. Por quê? Porque nós vamos ser repetitivos, né? Palestra longa fazia o Fidel Castro, né? Então, aqui para nós é curta e rápida, assim, entendeu? Nós temos que fazer o quê? Passar a mensagem do tema que foi proposto. Mais nada, tá? Lógico, existem palestrantes que costumam, por exemplo, abrir para perguntas durante o processo da sua palestra, durante a sua fala, assim como existe também palestrantes que preferem que as perguntas sejam elaboradas, né, por alguém ali da plateia e entregues a ele e ele responde depois, né? Mas sim, é importantíssimo, né, que a palestra ela tenha início, meio e um excelente fechamento. O que seria esse excelente fechamento? Tá? É você fazer uma síntese, fazer uma sinopsezinha, isso é rápido, né, daquilo que você falou, né? Para tanto, então, gostaria, né, de deixar para vocês aqui a mensagem final, dentro daquele contexto todo que nós falamos, e aí você fala alguma coisa que venha no futuro a ficar gravado na memória, né, da sua plateia ou do seu público-alvo. Antes de continuar o nosso bate-papo aqui, a imobiliária Jackson Nunes e o Colégio Objetivo têm um recadinho para vocês. Jackson Nunes Negócios Imobiliários, imóveis diversos, empreendimentos e administração de obras. Acesse www.jacksonnunes.com.br. Jackson Nunes Negócios Imobiliários, garantia de bons negócios sempre. Tão importante quanto semear flores é semear ideias. Falar com as pessoas sobre a importância de cuidar do planeta é cuidar do futuro. Plante essa ideia, pois pequenas atitudes geram grandes resultados. Voltamos aqui em Itapetininga, bate-papo com o professor Sérgio Sergon. Queria lembrar você, telespectador, que nós estamos sorteando esse livro aqui, que é a 11ª obra do professor, que é Medo em Falar em Público Jamais. Então você vai lá no site da TVI, pelo Facebook, você marca o seu nome e a gente vai sortear, a partir de amanhã a gente está sorteando esses livrinhos aqui para você aí que tem medo de falar em público, quer aprender. Então são várias questões. Professor, nós falamos no bloco agora há pouco sobre o tempo, né, de uma palestra, mas aí eu tenho uma pergunta também. Às vezes, e acontece, isso é algo recorrente, inclusive eu já aconteceu comigo diversas vezes, como agir na hora que dá aquele branco? Você tem tudo, como fazer esse improviso, né? Você tem tudo ensaiado, você estudou, bateu aquele branco, e aí? Pois é, esse é o fato, né? Boa, excelente sua pergunta aí. Acontece com todo mundo, né? No dia a dia, no seu bate-papo, às vezes você fala, esqueci aquilo que eu estava falando. Até existe, né, uma brincadeira, um jargãozinho que o pessoal fala, então é mentira. Não. Quando se trata de você falar em público, as coisas complicam mais. Aí o que eu tenho que fazer? Estava falando sobre um tema tal, e aí, pum, deu aquele branco, né? Eu vou ficar parado pensando o que seria, eu vou justificar esse para a minha plateia, para o meu público? De forma alguma, né? Aí eu vou fazer rodeios, é bem estilo político. Quando você pergunta alguma coisa, ele já dá enrolado, já muda para outro assunto, e é assim, né? Você tem que mudar, você não vai deixar que o seu público perceba que realmente faltou aquilo. Mas você vai fazer o quê? A pergunta, aquilo que tinha passado, aquele branco que te deu, com certeza ele vai voltar. Tá? E quando voltar, você retoma o assunto, né, logicamente, e existe para você fazer um encaixe disso daí, né, porque senão você vai falar um assunto que você já falou, já passou, vai ficar complicado. Mas isso daí é assim, deu o branco, dá uma escorregadinha, fala sobre outra coisa, tal, na diplomacia, na classe, sem deixar que o seu público-alvo perceba. Tá? E aí, quando voltar, né, aquilo que você realmente queria falar, você faz o encaixe e tudo bem. Ou se também não voltar, o público também já esqueceu, tá? Só que sim. Segue o jogo. Segue o jogo. E tomar muito cuidado para que isso não transpareça para o seu público. Esquecimento é coisa normal. Como eu falei, às vezes você está conversando com um amigo e acaba até, como é que é tal coisa?
Isso acontece. Agora, no ato, por exemplo, de uma oratória, de uma palestra, pode acontecer? Pode e acontece. Como você bem colocou, aconteceu com você, acontece comigo, e não é uma, duas, várias vezes acontece. Mas aí entra a sua diplomacia, a sua classe, né, de levar o assunto adiante sem parar. Né? Ou até mesmo quando dá aquele branco, isso é uma técnica, e quando você vê isso daí, logicamente a gente não está afirmando que isso seja um fato, mas aquela técnica, por exemplo, puta, deu aquele branco, ou só deixa eu dar uma olhadinha na garganta aqui, aí você pega o copo e tal, não vai perguntar no que nós estávamos falando mesmo. Lógico, aí você já entra num outro assunto, coisa e tal. São técnicas hoje que você não pode deixar transparecer e passar para o seu público-alvo. Maravilha, antes de continuarmos nosso bate-papo, vamos aqui os nossos apoiadores culturais, são 30 segundinhos, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Estamos em Itapetininga aqui, mais um bloco do programa Telescópio. Gostoso bate-papo hoje aqui, estou aprendendo muito, uma aula com o professor Sérgio Sergon sobre como falar em público, e ele que está lançando aqui mais uma obra, Medo de Falar em Público Jamais. Lembrando que está ocorrendo o sorteio, você vai lá no nosso Facebook, coloca o seu nome e amanhã a gente vai sortear, são 5 livros que nós vamos sortear aqui, né? Então você manda lá, escreve seu nome e a gente vai sortear aqui, depois você vem retirar aqui nos estúdios da TVI. Agora deixa eu perguntar uma outra coisa também para o senhor, professor, relacionada à questão, um aquecimento vocal, uma dicção, como melhorar a dicção, também são fatores aí que contribuem na hora de você apresentar uma palestra, na hora que você for falar em público. Muito boa a sua pergunta, Maurício. Realmente, a gente, todos nós trabalhamos com algum tipo de ferramenta, né? E o palestrante, o orador, a ferramenta principal dele é o que é a voz, né? E você precisa cuidar bem da sua voz. Existem hoje, né, alguns exercícios, normalmente são fornecidos por fonoaudiólogas, algumas restrições no dia da sua palestra, alguns tipos de alimentos, né, alguns tipos de bebidas, principalmente as chamadas bebidas geladas aí, que realmente vão interferir na sua fala. Tá? Um dos fatores importantíssimos, por exemplo, quando a gente vai para uma palestra, quando você vai aí para uma oratória, enfim, ou vai falar em público, um dos fatores principais, primeiro, né, isso você deve fazer sempre um dia antes, é evitar a ingestão de alimentos pesados, a ingestão de bebidas, por exemplo, alcoólicas. Mas o cara fala, não, mas eu preciso tomar um whiskyzinho para ficar mais relax. Você pode até ficar relax. Na hora que o whisky subir, aí você vai ficar demais, aí você vai acabar falando coisa que, de repente, não é o que o seu público-alvo gostaria de estar ouvindo. Tá? Uma outra coisa importantíssima também, a maçã, por exemplo, eu não sei se você tem esse hábito, a maçã é um adstringente, é muito bom para as cordas vocais, e é legal, né, que você sempre, quando vai fazer uma apresentação, você coma pelo menos a metade ali, um quarto de uma maçã, por exemplo, que é legal, né, ele ajuda as cordas vocais. Eu falei em coisas geladas, coisas muito quentes demais também não é legal, né? Então o que você vai tomar? Natural, água, por exemplo, natural. O que eu devo tomar durante a minha palestra? Água apenas, né? Ah, mas nem um whiskyzinho, nada. É água, aí você está... Água por quê? Porque você precisa sempre estar molhando e lubrificando suas cordas vocais. Você me perguntou também no que diz respeito à questão, por exemplo, de exercícios, né, para as cordas vocais. Existem muitos exercícios, né? Um exercício que é comum, por exemplo, é você pegar um lápis, né, ou uma caneta e colocar aqui, ó, e pegar um livro qualquer e ler. Um bom começo, né, para você pegar aí,
para os iniciantes é ler a Bíblia toda com o lápis aqui, né? Aí você já vai, por exemplo, já ter uma afinidade maior quando você terminar. Essa era uma pegadinha que tinha, que a turma fazia com os estagiários de jornalismo que estavam começando. Vou fazer isso com o Luizinho, que está começando aqui a estagiar com a gente, para ler a Bíblia inteira com lápis na boca. E existem outras técnicas também, né? De você falar, por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Eu tenho algumas, eu não lembro todas de cabeça, mas deixa eu ver algumas aqui para passar para o telespectador, por exemplo, que são técnicas legais que dá para você, né? O livro mesmo também... Os trava-línguas, né? Isso, os trava-línguas. Esse livro também, eu tinha feito ele no formato normal de livro, né? Aí, uma ocasião, antes de lançar o livro, eu estava, né, vendo um outro livro que não é do mesmo gênero, né? De sistema Pocket. Eu falei, pô, legal, como é um livro para falar em público, aí eu vou mudar, ver se eu consigo fazer um pocketzinho, por exemplo, que é fácil para você transportar, pôr no bolso, né, e consultar. Então, aqui, alguns exemplos aqui, né? O peito do pé de Pedro é preto. Quem disser que o peito do pé de Pedro é preto, tem o peito do pé mais preto do que o peito do pé do Pedro. Quer dizer, trava-língua, né? Sim. Então, são vários, né? Tem vários aqui. Branca branqueia as cabras bravas, nas bravas da bruacas e bruxas branquejantes, né? Então, são várias linguagens que a gente tem aqui, que vão auxiliar, por exemplo, o linguagem do aquecimento vocal, que vão auxiliar, por exemplo, quando você for fazer, né, uma oratória, né? Uma outra coisa também importante, Maurício, é a questão, por exemplo, como eu falei de líquidos e tal, da alimentação também, tá? Eu não posso ir, por exemplo, para uma palestra, né, ou participar de um congresso, de um seminário, por exemplo, comendo coisas pesadas, né? Ah, mas é horário de almoço, mas tudo bem, tá? Se te der uma disfunção, pronto, você vai largar o público ali para ir correr até o banheiro, né? Temos mais uma pergunta aqui do pessoal, uma pergunta que é pela WhatsApp. A pergunta do WhatsApp está aqui, é a pergunta da Angélica, que é aqui do centro. Ela escreve: boa tarde, Maurício e professor. Tenho muito medo de falar em público. Como posso perder esse medo? É possível perder esse medo? Obrigada. Boa tarde, Angélica. Legal sua pergunta. É possível? É possível. Primeiro, você se inscreve aí, né, pelo WhatsApp, pelo Face? Pelo Face. Se inscreve pelo Face que você vai ganhar, e aqui está a receitinha para você quebrar de vez mesmo essa barreira que você tem, que é a questão de falar em público, tá? Eu passei algumas dicas, não sei se você estava nos acompanhando desde o início do programa, para pessoas, às vezes, iniciantes, né, que têm essa dificuldade de falar em público. Procura, Angélica, a coisa principal, eu diria primordial, né, de você falar em público é você também gostar de ler, né? A leitura, ela faz com que você melhore seu vocabulário, a leitura faz com que você tenha um pouco mais dessa facilidade. Que não adianta você também ter, como o Maurício colocou, se as pessoas às vezes têm o dom da palavra, algumas pessoas têm, mas ela está ainda falando um português arcaico aí, e não tem o domínio, o conhecimento, às vezes, do assunto, né, que ela vai abordar. Então, é assim, você pode pegar, Angélica, logo no início, né, conversando com seus próprios familiares. Quando surgir, por exemplo, alguma coisa na sua casa, eu preciso que vá fazer tal coisa, se prontifique, se coloque à frente para fazer essa tal coisa. Esse é um bom início, um bom start. Como eu falei no início do programa, eu nunca me vi professor, eu nunca me vi como palestrante, apresentador de TV, de rádio, enfim, mestre de cerimônia, que a gente faz também, mas as coisas foram acontecendo, teve que ter um start. E o start maior meu foi quando eu terminei a primeira faculdade, né, que foi a Faculdade de Ciências Contábeis, que eu fui convidado para dar aula. Aí houve uma resistência muito grande por minha parte, e eu resisti até o último momento, mas aí não teve jeito, e aí eu tive que entrar em sala de aula. Isso aconteceu em 1985, e eu tive que entrar em sala de aula, e as turmas naquele tempo eram 110, 120 alunos, diferentemente de hoje, que você tem turmas de 30, 40 alunos no máximo, né? É o que hoje se preconiza hoje para o ensino. Mas eu tive que enfrentar. E aí sim, como enfrentar uma turma de 115 alunos que era na época,
né? Um neófito, né? Um simples egresso, vamos dizer assim, de um curso superior, né? Então, aquela pessoa que está, um neófito que está iniciando, né, uma carreira. E eu tive que assumir, né? Aí o que eu pude fazer? Cheguei em sala de aula, lotada a sala de aula, tinha uma mesa enorme lá, aí eu pensei, melhor dizendo, se eu ficar em pé, as pernas vão tremer. Então tá, eu tinha uma garrafinha de água, peguei, sentei, né, à mesa, sentei à mesa ali e comecei a conversar, boa noite, conversar com o pessoal, tal. Tinha muitos conhecidos que eram alunos ali, eu sempre tive comércio em Itapetininga e a gente tinha muito, né, um network grande, né, dentro desse relacionamento, né? Olha a palavra em inglês. Network, né, uma rede de contatos. Né? E o que aconteceu? Eu comecei a conversar e me soltar, né? Como nós já falamos aqui, 2, 3 minutos, mas para aqueles que têm um pouquinho mais de afinidade. Eu, como não tinha nenhuma, fui me soltando, foi uns 15 minutos, 20 minutos, aí fui me soltando, aí fui abordando alguns temas, né, respondendo algumas perguntas, e quando eu vi, já tinha tocado o sinal, os alunos me avisaram, né, já tocou o sinal, o professor tal, não vai fazer a chamada, e foi, tá? Passado esse momento, né, histórico, e eu relato isso no início do meu livro, eu estou, né, há 32 anos no magistério superior, né, e disso muitas outras áreas me foram, né, possibilitadas, e foi assim, tudo é Angélica, né? Angélica, tudo tem o seu início. Agora, é difícil? Agora, 50% você já tem dentro de você, os outros 50% você vai ter que descobrir. Aquilo que está dentro de você, você tem que se redescobrir, você tem que buscar, como eu falei, participar mais de reuniões, mesmo no seu seio familiar, ou no convívio social teu, ou lá na academia, se você frequenta. Não se isolar, não se fechar, não criar uma barreira mais alta ainda daquilo que você já tem. É fácil? Não é fácil. Mas o processo ele é lento, mas ele vai acontecendo aos poucos, e quando você vê, você já está desinibido, você já está falando, né, de uma forma bem legal para seus amigos, até mesmo, né, na escola ou na universidade onde você esteja. O contexto todo do dia a dia teu de falar em público é você que vai definir, né? Lógico, quando você está num grupo, sempre quando precisa de fazer alguma coisa ou precisa de falar, sempre o líder fala, quem que poderia fazer isso? Quem que poderia falar sobre aquilo? E aí sim, né, vai ser difícil, vai na hora acontecer o bloqueio, vai. Mas fala, não, eu vou e sou capaz. Né? Nós somos, Angélica, aquilo que pensamos. Se nós sempre pensarmos coisas boas, a gente sempre vai estar atraindo coisas boas. Se a gente pensar negativamente que não vai dar certo, você já vai com aquele bloqueio e nada vai dar certo mesmo. Você, em outras experiências, né, do que eu estou falando, você já deve ter vivido isso daí. Então, aquilo que você tem vontade de fazer, corra atrás. Antes de a gente continuar o nosso bate-papo aqui, vamos para o recadinho do restaurante Vila Rosa e também do Coelho Gessos. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes, massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados aos finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, Rua Quintino Bocaiúva, 929, Centro, Itapetininga. 3272-5430. Com experiência comprovada, a Coelho Gesso está no mercado há 17 anos, oferecendo serviços em gesso para a área interna e vendas de materiais para gesseiro. Agora também com venda de peças de cimento para áreas externas. Coelho Gesso, oferecendo sempre uma solução inteligente e econômica para quem precisa reformar ou construir. Voltamos aqui com o nosso bate-papo com o professor Sérgio Sergon. Falávamos aqui, né, sobre várias coisas, mas eu marquei uma questão também, professor. Essa pergunta para a gente ir para o intervalo.
Por exemplo, a gente sempre fala das muletas. Eu tenho a minha muleta aqui, que é a minha canetinha. Eu fico sempre, né? Todo mundo fala, tô sempre com a canetinha. Um dia eu vou ter uma Mont Blanc para ficar com uma muletinha mais... Enquanto isso, vou usando aqui a nossa Bic. Mas também tem umas muletas que acabam sendo feios, né? Principalmente quando a pessoa fica, né? Repetindo, né? Certo, algumas, como evitar isso, como usar a muleta de forma positiva e qual os cuidados para não termos algumas muletas que isso acaba sendo utilizado ou fica presente no palestrante de forma negativa. Aí na realidade são duas perguntas, a questão da muleta e a questão de vício de linguagem. Sim. Os vícios de linguagem, isso daí é complicado. Eu, às vezes, que tenho essa facilidade, às vezes... O né, por exemplo, isso está na boca de quase todo mundo. Mas a questão do vício de linguagem é aquilo que nós falamos no início do nosso programa, que é a questão, por exemplo, do corpo fala. Só que sim, você precisa se policiar. Quantos palestrantes, por exemplo, você vê que o cara encosta ali na tribuna e fica ali, falando. Quer dizer, é uma postura deselegante. Outros palestrantes também ficam parados numa posição só. Também é cansativo. Mas o que o palestrante tem que fazer? Anda aqui, anda lá. Se está sendo filmado, ele vai dar trabalho para o câmera, para o cameraman, porque ele vai estar andando. Se o palco, por exemplo, te possibilitar que você tenha acesso ao seu público-alvo, você deve ir, deve andar, deve falar, deve, às vezes, fazer esse tipo de pergunta. Enfim... É aquilo que nós falamos, a questão do corpo fala. E o corpo fala mesmo. De acordo com as suas maneiras, você vai ter do outro lado, né, que é o seu público-alvo, uma interpretação, e às vezes essa interpretação ela possa ser até então um pouco, né, constrangedora. Né? Pessoas, por exemplo, que têm hábito de ficar coçando a cabeça. Quantos palestrantes, né, coçam a cabeça, outros coçam a perna, outros coçam outro lugar, que esse aí a gente já é notório. E isso aí, às vezes, em programas ao vivo, a gente já vê isso daí, né? São as chamadas que você colocou, muletas, e a pessoa fica, né, até então, buscando alguma alternativa para que ela tente tirar um pouquinho daquela timidez dela. Um outro fato importante que você mencionou, Maurício, é a questão do vício de linguagem. Como que consiste, por exemplo, a questão do vício de linguagem? A gente precisa se policiar, e eu me policio muito e às vezes incorro nesse erro. Né? O né, por exemplo, não sei o que, né, isso é muito comum. Quando você fala um pouco rápido demais, né, você incorre nesse problema. Por exemplo, Maurício, tal dia vai ter uma reunião lá em casa. Eu só falar reunião, você fala reunião. Quantas vezes você não ouve essa expressão reunião? Não, o maior problema não está na interpretação, o maior problema. Por quê? Porque às vezes você fala um pouco rápido, você acaba engolindo sílabas. E lógico, você vê muitas coisas. Haja vista, por exemplo, né, que é um termo comum que a gente usa, você vê, eu já vi pessoas de destaque aí, pessoas de um nível intelectual elevado, escrever haja visto. Haja visto não existe. Né? Menos. Quantas vezes você vê a pessoa, não, menos coisa. São vícios de linguagem difícil. Problema, por exemplo. Às vezes, eu até, quando a pessoa é um pouco chegada, até corrijo, porque às vezes a pessoa está falando ali, né, na inocência, no dia a dia dela. Em sala de aula, por exemplo, às vezes hoje eu não fico muito mais em sala de aula, porque eu fico mais na coordenação, mas quando eu ficava, às vezes pedia apresentação de aluno, né, eu ainda faço muita orientação de TCC, você vê erros gritantes, de alunos com vícios de linguagem aí. Mas você tem que corrigir. Né? Se você está no banco escolar, você está, tudo bem, você vai falar, pô, mas são futuros, pegar a área, classe de administrador, medicina, seja qual for, são futuros profissionais, aí sim que você tem que corrigir. Né? E fica difícil para você ver, por exemplo, muitos erros de linguagem, isso às vezes dói o coração da gente, porque
você vê que às vezes a pessoa está falando na inocência dela, às vezes a pessoa está falando de uma forma assim um pouco, né, não que seja displicente, mas uma forma que ela, do cotidiano dela, do dia a dia dela. E às vezes escapa, né? Não há o problema, né? A gente até se corrige. Eu, às vezes, aqui estou apresentando, falo alguma palavra isso é natural. Me corrijo, natural, né? O problema não pode ter a recorrência, né? Mas, Maurício, uma coisa que me preocupa, e me preocupa bastante, chama-se o WhatsApp. O WhatsApp, o que é? Lógico que você está num processo de comunicação, né, entre locutor e interlocutor, e você tem que ser célere, você tem que ser ágil, você tem que ser rápido. E eu recebo, né, a gente tem uma rede grande de contatos pelo WhatsApp e assim, dos mais variados níveis, né? E você vê cada coisa que as pessoas escrevem, né, que felizmente é uma coisa muito triste, né, quando você lê. Mas de um outro lado você vê pessoas, né, professores às vezes até de linguagem portuguesa escrevendo coisas, por exemplo, que você não acredita. Por conta do quê? Não que ela não saiba escrever, mas por conta de você suprimir o tempo. O vício, né? Suprimir o tempo é o vício. Né? Por exemplo, casa. Né? A pessoa põe um casinho, S-A. Qual a diferença de você colocar C-A-S-A, casa? Vai alterar alguma coisa? Vai diminuir o seu tempo? Né? Então você vê muita coisa e isso instiga você. VC, tudo, TDO. Mas aí essas abreviações ainda é passível porque a gente utiliza às vezes, né, na linguagem do dia a dia. Mas, por exemplo, mas num slide, slide que você vai utilizar para uma palestra não é legal. Uma outra coisa legal que você colocou aí é a questão, você não fez a pergunta, mas eu vou aproveitar o seu gancho aí e estar falando logo, mas só vou encerrar esse assunto aqui da questão da linguagem aí. Então o WhatsApp é muito preocupante, por quê? Porque ele instiga você a escrever de forma errada, tá? A abreviar muito, né, as palavras. Quando você abrevia, por exemplo, quando você falou VC, né, você está abreviando de uma forma certa, mas você abrevia, por exemplo, casa. Então, né, fica complicado. Mas é assim, é preocupante. Eu me policio muito, às vezes a pessoa... Já ouvi vários comentários que a pessoa fala, pô, por que você não abrevia, você quer escrever tudo? Eu falei, se eu começar, eu vou também ter, logicamente, no futuro, um vício de linguagem muito complicado. Né? E para a gente fica difícil isso daí. Uma outra coisa que você colocou também, Maurício, a questão de slides. Né? Você não fez essa pergunta, mas eu creio que alguns telespectadores aí, né, gostariam de saber qual é o número de slides que eu coloco, por exemplo, em uma apresentação de 50 minutos. Né? Você colocar muitos slides, hoje você vai fazer o quê? Slides, né, telespectador, futuros oradores aí, ou alguns oradores que gostam muito de rebuscar, né, colocar muita coisa no slide, é uma arma contra você. Você como jornalista, você como ex-universitário, ou egresso de uma universidade, quantas vezes você viu em apresentações em sala de aula que o aluno chega lá e começa a ler o slide? Né? Então isso daí você vai dar uma conotação para o seu público que você não tem domínio nenhum ou domínio algum sobre aquilo, né, ou o tema proposto sobre aquilo que você está falando. Então qual que é o número de slide? O número de slide é o mínimo possível que possa servir, como você colocou, né, anteriormente, como uma muleta. Por que como uma muleta? De repente eu posso dar aquele branco através daquela frase e eu vou me situar. Tá? E palavras-chave. Né? Chave. Né? Você vai ter lá o início, como nós falamos, para toda a palestra, para toda a oratória, o início, o meio e o fechamento, né? Que é da sua oratória. E sim, devo colocar figuras, por exemplo, devo colocar pequenos vídeos ou pequenas imagens nos slides? Perfeitamente. Só não pode rebuscar muito. O que é rebuscar? Colocar muita coisa que você deixa o seu público numa dúvida, às vezes, sobre aquilo que você está falando, ou às vezes você está falando uma coisa e aquilo que está sendo apresentado não condiz. Isso é muito importante. Agora, número, por exemplo, é aquilo que você vai utilizar, como você bem colocou, palavras-chave. Né? Por quê? Porque é aquilo que eu vou estar falando, é aquilo que a gente vai lembrando. Muitas das vezes você está colocando os slides e você não nem sabe o que está aparecendo lá, porque você já tem o domínio
do seu assunto, o domínio do seu tema proposto, e é sem problema. Agora, às vezes foge, como nós falamos. E aquele branco que deu? Se você tiver no slide ali, você na hora você vai conseguir, né, voltar aquele raciocínio. E sim, você, como eu falei, início, meio e fim. E você dá sequência na sua fala também. Porque às vezes você está falando um negócio, daqui a pouco você vai lá para o final, e aí você não fechou nem o primeiro ali, então isso é complicado. Tá? Maravilha, antes de continuarmos nosso bate-papo aqui, vamos aos nossos apoiadores culturais. É rapidinho, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Petininga bate-papo com o professor Sérgio Sergon. Queria lembrar você, telespectador, que estamos sorteando aqui o livro Medo em Falar em Público? Jamais. Então tá aqui o livro, você entra aí no nosso Facebook e nós vamos sortear amanhã. Aí são 5 exemplares que iremos sortear. Mas antes de a gente continuar o nosso bate-papo aqui, a Bolsa Creto tem um recadinho para você. O Resort La Isla, situado no município de Prado, no sul da Bahia, sofre graves danos ambientais decorrentes de severas ressacas marítimas, com grande destruição de parte de sua infraestrutura turística. O investidor contratou serviços da Masterserve para as obras de reabilitação do hotel e elegeu o sistema construtivo Bolsa Creto como capaz de proporcionar a segurança pretendida no futuro. Após as investigações topo-batimétricas, foi gerado um projeto de proteção costeira, formado por contenções na orla elaboradas com módulos têxteis Bolsa Creto de 2,3 toneladas, tendo na base uma proteção em colcha Creto para o confinamento das areias e assim garantir a estabilidade da sua estrutura de contenção marítima, destinada a promover a defesa costeira do hotel, frente a ondas de cerca de 2 metros de altura. Em obras marítimas e fluviais, o sistema construtivo Bolsa Creto é a melhor solução. Uma sinopsezinha. Voltamos de Tapetininga aqui, o nosso bate-papo com o professor Sérgio Sergon. Vou dar uma sinopsezinha aqui do livro dele. Sérgio Sergon é graduado em Direito, Administração de Empresas e Ciências Contábeis, possui pós-graduação em Recursos Humanos, Gestão Pública, Direito do Trabalho e Direito Ambiental. Possui MBA em Administração, Logística, Negócios Internacionais e Marketing. Possui mestrado em Administração, doutorando em Administração com ênfase em Logística pela Unimep. Docente e coordenador em cursos de graduação e pós-graduação há mais de 30 anos. Então está aqui um pouco aqui da história do professor Sérgio Sergon. Sérgio Gonçalves, poucos conhecem, mas Sérgio Sergon tenho certeza que você aí, telespectador, conhece. Professor, queria agradecer a sua visita hoje aqui no nosso programa e que o senhor deixasse seu contato, quem quiser saber mais informação, quiser o livro também, quiser que o senhor venha, sei que o senhor dá palestra, também faz cursos a respeito de diversos assuntos aí, e fica o convite para uma outra oportunidade o senhor retornar aqui e nós continuarmos esse bate-papo. Eu que agradeço, Maurício, pela oportunidade aí, foi muito legal o programa, eu sempre estou aí na audiência do seu programa também, tem uns temas bem pertinentes aí. E agradecer também toda a direção, né, a equipe técnica daqui da TVI, né, e dizer que foi um prazer, né, retomar essa casa aqui, que por muito tempo a gente também participou aqui. E dizer também a você, telespectador, né, eu vou deixar meu e-mail, que é prof, P-R-O-F, prof de professor, Sergon, S-E-R-G-O-N, prof Sergon, tudo emendado, @gmail.com. Então, repetido lá, prof Sergon, tudo emendado, @gmail.com. Tá? Se tiver alguma pergunta, fica bem à vontade, a gente vai estar respondendo para você e tentando, né, passar algumas informações que forem aí, pertinentes e relativas aí ao tema que você nos mandar. Tá? E também os livros, né, eu tenho, esse livro está disponível naquela banca de revistas ali na Praça Peixoto Gomide, ali na Praça das Escolas. E dizer também, mais uma vez, Maurício, agradecer aí a oportunidade da gente estar passando um pouquinho dessas informações, né, aos seus telespectadores e ficar à disposição aí.
Você falou Sergon, né? Muito poucos me conhecem por Sérgio aqui da Piritininga, mas o Sergon nada mais é que Sérgio Gonçalves, quer dizer Sergon, Sérgio Gonçalves. Obrigado pela oportunidade e uma boa tarde a todos aí. Obrigado, professor. Amanhã, a partir das 12h30, estaremos aqui de volta na TVI, que é a TV que conta a nossa história. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre.